gente vai corrigir a primeira semana do PET 6, que foi sobre, começou a introduzir o conceito de evolução, sobre as teorias evolutivas, tá? Então vamos lá. Número 1. O que a teoria sintética da evolução adicionou à teoria de Darwin? Então, essa teoria sintética, né? Após a de Darwin, ela incorporou elementos como a mutação e a recombinação gênica, preenchendo lacunas da teoria de Darwin, porque o Darwin não entendia, não sabia explicar algumas variabilidade entre as espécies, tá? 2. Explique o que é e como atua a seleção natural. O ambiente seleciona as características dos seres vivos para viver em um determinado lugar e tempo. Isto é, aqueles que forem considerados aptos conseguem se reproduzir mais e deixar mais descendentes. Os indivíduos que não tiverem essa capacidade de sobrevivência, de reproduzir, né, eles serão extintos, eles serão eliminados. Ela atua permitindo a maior adaptação e possibilitando a evolução, tá? 3. Faça um quadro comparando as semelhanças e diferenças entre as ideias de Darwin e Lamarck. Então, o que eles têm de semelhante é que eles acreditavam na evolução dos seres vivos, né? Os seres vivos evoluem e também que o ambiente atua nesse processo evolutivo, tá? Porém, né, para Lamarck, as mudanças das características ocorrem pelo uso repetido, né? Ou seja, o uso e desuso dos órgãos. E essas características que eram mudadas eram repassadas aos descendentes. Tá? Já Darwin acreditava que havia diferenças entre os indivíduos, né? Variabilidade entre os indivíduos na mesma espécie. Aqueles indivíduos com as características mais favoráveis e adaptáveis, eles conseguiam se reproduzir e passar essas boas características, né, aos descendentes. Então, esse processo é chamado de seleção natural, permitindo, então, o processo evolutivo, tá? Então, a gente sabe hoje que Lamarck estava errado, que não existe isso do uso, desuso do órgão, desenvolver ou não, e essa característica ser repassada aos filhos, aos descendentes. 4. Em que se baseia a teoria do fixismo? O fixismo, que foi, né, começou a ser falado lá na antiguidade, né? Ele acreditava que todas as espécies se mantinham sem alterações ao longo do tempo, desde a criação até os dias atuais. Então, as espécies que a gente vê hoje, elas sempre existiram, segundo o fixismo, tá? 5. Existem bactérias que conseguem resistir à ação de antibióticos utilizados para contê-las. Explique essa situação do ponto de vista lamarquista e darwinista. Então, para Lamarck, as bactérias, pela exposição constante ao antibiótico, se tornaram resistentes a ele e repassaram essa característica aos descendentes. Tá? Então, pelo uso ali constante do antibiótico, elas se tornaram resistentes e essa característica passou aos descendentes. Para Darwin, olha a diferença. Havia bactérias resistentes e aquelas que não eram resistentes aos antibióticos. Aquelas resistentes, elas conseguiram reproduzir e repassar os genes de resistência aos descendentes. Já aquelas outras bactérias não conseguiram sobreviver, né? E com isso elas não passaram as características aos descendentes, tá? Então, percebe a diferença aí. A atividade sobre o PET 300, eu não vou dar resposta porque eu quero que vocês pesquisem. Sobre os impactos da mineração, tanto ambiental como social. Então, ambiental a gente tem vários exemplos, né? Vocês podem falar de procurar aí contaminação dos rios, do ar pelo mercúrio, modificação da paisagem com a retirada da cobertura vegetal, são vários. Extinção de espécies. E de social, vocês têm um exemplo aí que aconteceu, né, lá em Mariana, na Samarco, então vocês podem falar disso aí, tá? Ok?